Então, meu nome é Reginaldo da Silveira Costa. Eu sou conhecido na capoeira como mestre esquisito, e eu estou há 46 anos na capoeira, desde que eu iniciei na escola do mestre Tabosa. Antes disso eu tive alguns contatos, mas foi mais como vítima, que eu tive o dissabor de enfrentar um capoeirista numa época lá no Rio de Janeiro, ainda morando no subúrbio, e desde então eu quis aprender capoeira, né? Mas a Brasília me acolheu quando eu vim para cá em 73, e pouco tempo depois, menos de um ano depois, em 74, eu conheci a Academia do Mestre Tabosa e comecei capoeira. Desde então eu nunca mais parei, nunca mais me afastei e mergulhei cada vez mais no mundo da capoeiragem. E como o senhor vê a importância desse momento de hoje aqui na TV Cultura, mais um projeto, Saberes dos Mestres e agora das Mestras da capital? Então, como eu estava te falando, eu tive, bem recentemente, trabalhando em cima de um livro da história da capoeira do Nordeste, envolvendo o Pernambuco, Maceió, né, Alagoas e o Ceará. E aí, para minha grata surpresa, já que eu morei no Ceará e eu desconhecia essa parte da escola, da história do século XIX, capoeira no século XIX nesses estados. Então a gente sabe muito sobre a capoeira, por exemplo, em Recife, em Pernambuco. Mas eu desconhecia que ela tinha percorrido muitos outros estados do Nordeste através de uma pesquisa realizada pela historiadora Mônica Beltrão, lá de Recife, que eu fiz o prefácio do livro dela. Eu percebi que eu desconhecia a minha história. Eu estive no Ceará, dei aula lá, sou um dos precursores da capoeira mais atual lá, moderna, depois da capoeira regional e tudo, e desconhecia a própria história. Então nós estamos fazendo esse trabalho em torno do IFAM, talvez a gente através disso vai impedir que no futuro a gente desconheça a nossa história, né? Porque a importância da história é a memória, é a ancestralidade, é a capoeira ser um elemento ancestral para todo mundo de verdade. Porque às vezes a gente fala, é porque é ancestral. Ancestral por quê? Eu não tenho a memória para alcançar meu ancestral. E esse projeto é a tentativa, é uma intenção de produzir, preencher essa lacuna. A memória agora ela não fica mais desarmada. Ela não vai na improvisação, ela não vai só na oralização. Ela vai através de registros oficiais, né? Então nós estamos na 3ª edição. Parabéns por esse trabalho belíssimo que você, o Miojo e o Valdez estão desenvolvendo, porque isso está garantindo para as gerações futuras que a gente saiba de onde a capoeira de Brasília veio. Então eu fico muito orgulhoso de poder participar disso, estar junto. É com esse axé que começa o projeto Saberes dos Mestres e das Mestras na capital, a 3ª edição, ação de salvaguarda do ofício dos mestres de capoeira e da roda de capoeira na Rádio Cultura FM, com apoio do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, essa parceria da Rádio Cultura FM com a Secretaria de Educação, coordenação aí de Daniel Miojo, Thiago Valdez e Jaque Moraes. Daqui a pouquinho ela tá chegando aí também, Thiago Valdez já tá aqui. Eles vão falar sobre essa história toda aí no final do programa, beleza? Porque daqui a pouquinho eu entro no ar aqui com o mestre esquisito, que já está no Estúdio B aqui da Rádio Cultura FM. Vamos junto. Se quiser mandar um axé, um salve, um saravá, chega junto, @Barracão da Cultura no Instagram, beleza? Vamos, que o axé é nosso. Parte disso aí, há 2, 3 anos atrás, eu venho acompanhando a evolução desse projeto, né, que foi encampado pelo IFAM, e eu me sinto honrado de ser convidado para fazer parte disso, já que meu mestre foi, alguns outros mestres de uma 2ª geração também estiveram, né, no ano passado, e a gente vem acompanhando a evolução desse projeto. Eu me sinto parte agora dessas gerações. Eu estaria na 3ª, pelo menos 3ª, 4ª geração de capoeirista de Brasília, já que eu sou iniciado em Brasília no ano de 1974 na Academia Tabosa, que na época ficava aqui na 506 Sul. E desde então eu nunca mais me afastei da capoeira. Naquela época, em 74, a gente estava sob o regime militar no Brasil, e a capoeira era uma alternativa que eu desconhecia, porque eu conhecia apenas alguns capoeiristas jogando e algumas imagens da história que chegaram
né, na minha mente através de informações, de histórias mesmo, de oralidade do interior onde eu vivi, em Minas Gerais, que eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, e lá já se contava a história de grandes capoeiristas que existiam na cidade e que deram muito trabalho, inclusive, para a polícia, né? Aí ele se tornou lenda na cidade de Montes Claros, essa história, e eu fiz até uma música contando a história dele. Aí, depois que eu cheguei em Brasília, que eu assisti alguns treinos da Academia Tabosa, depois de um mês, 2 meses mais ou menos, que eu conheci o lugar, eu então me matriculei e comecei em agosto de 1974 a fazer capoeira aqui em Brasília, na Academia Tabosa, na época um centro de referência, não só para Brasília, mais tarde eu tomei consciência disso, mas muito mais do que Brasília, que é apenas a cidade, a Academia Tabosa se tornou uma referência que acabou sendo construída a partir da Academia Tabosa diversas importantes contribuições para a capoeira. O mestre Tabosa, por exemplo, ele tinha um trabalho independente da relação com a capoeira do mestre Bimba, com a academia do mestre Bimba, e por isso ele pôde, por exemplo, trabalhar com um sistema de graduação própria, ele pôde trabalhar com um sistema de uniformização própria, e o próprio treinamento baseado na sequência da capoeira regional, nos ritmos do birimbau, na charanga da capoeira regional, mestre Tabosa também teve liberdade. E eu fui acompanhando esse movimento. Com menos de um ano de capoeira, eu, inspirado pela capoeira, eu comecei a escrever coisas para os jornais de Brasília e também comecei um movimento no SESC, aqui da 506. O SESC, o Centro de Atividade Presidente Médici, alguma coisa parecida. E isso em 1974 ainda. Eu já estava começando esse movimento. Aí eu convidei para dar aula, porque eu era muito novo na capoeira, obviamente, não tinha nenhum ano de capoeira. Eu convidei o mestre Tranqueira para ir dar aula lá comigo, que ele era uma pessoa que eu admirava muito. Na época ele era o professor Tranqueira. E o Tranqueira é o nome dele, inclusive, o nome dele era Luiz Lopes Tranqueira, um grande capoeira. Esse foi o primeiro mandingueiro que eu conheci na minha vida, eu convivi de perto com ele. Ele tinha uma capoeira discreta, ninguém via performance, ninguém via salto, esse tipo de coisa muito periférica, muita parafernália de movimento. Era um jogo dele discreto, que era só o diálogo, mas era muito eficiente. Então eu vi histórias e acompanhei o Tranqueira diante de situações inusitadas de capoeira, onde ele teve que enfrentar inclusive pessoas armadas e tirou a arma da mão. Então isso tudo foi um aprendizado gigantesco para mim, eu vendo aquilo. E eu fui aprendendo muito, em termos de jogo, de malandragem, de mandinga, eu aprendi muito com o Tranqueira, porque eu convivendo com ele. E a minha organização, a parte orgânica da capoeira, a parte de academia, de como organizar uma academia, de como organizar um treino, de como estabelecer um relacionamento com a comunidade, isso aí tudo eu aprendi da minha fonte primária, que era a Academia Tabosa. Né? O mestre Tabosa é um ser humano impressionante, uma pessoa de uma capacidade incrível de inovar, de empreender, de estabelecer. Ele se tornou artista de cinema, ele se tornou uma pessoa que circulava pela sociedade de Brasília falando de capoeira. Todas essas questões que surgiram, todas essas premissas da Academia Tabosa foram me contagiando. Então, quando eu tinha em torno de 5 anos de capoeira, eu saí daqui de Brasília para ir para o Ceará. E eu levei a bagagem de tudo que eu tinha vivido na Academia Tabosa. E essa minha ida para o Ceará foi extremamente importante para mim. Por quê? Porque quando eu cheguei no Ceará, eu encontrei um chão fértil para eu poder trabalhar a capoeira. Então eu fiz um projeto de criar o meu próprio espaço, um grupo chamado Companhia Terreiro, na época eu chamava de Associação Terreiro de Capoeira apenas, Terreiro de Capoeira, que era um nome que sempre me batia forte, essa ideia do terreiro. Porque eu sou mineiro, e em Minas Gerais a gente brinca no terreiro, né? A ideia de terreiro é o fundo da casa, é o quintal, é outro nome para o quintal em Minas, é o terreiro. E além disso tinha um significado também da Umbanda, né? O terreiro e toda a ancestralidade, todo o místico que tinha por trás do terreiro. Eu falei, esse é o nome que eu quero para o meu grupo. Aí eu batizei o grupo lá no Ceará de terreiro de capoeira. E interessante que na época eu mesmo rabisquei uma jangada, transformando a vela da jangada num birimbau. Tá? E aí isso se tornou o símbolo
que não só virou o símbolo do meu grupo, do meu trabalho, mas também virou o símbolo da primeira entidade que eu também criei no Ceará de representação da capoeira. Na época a gente não tinha federação, mas nós fomos lá e criamos um departamento técnico de capoeira dentro da Federação Cearense de Pugilismo, como acontecia em diversos outros lugares. Aqui em Brasília também tinha um vínculo, um viés com a Federação de Pugilismo. Em São Paulo, em outros lugares, no Rio também, tanto que as competições na época de capoeira, elas eram baseadas em pontuação, exatamente como no pugilismo, né? Agora, mestre, para você que está em Senvergonal, está ouvindo Mestre Esquisito ao vivo, aqui no Barracão, na Rádio Cultura FM, mestre, até para fins de registro, eu gostaria que o senhor, antes dessa ida do Ceará, falasse um pouquinho mais dessa capoeira de Brasília, que onde o senhor frequentava, o senhor falou da academia do Mestre Tabosa, da sua própria academia, daquele trabalho ali incipiente, mas tinha roda de rua, roda na academia, aonde os capoeiristas se encontravam nessa primeira metade dos anos 70? Não, um centro de convivência em Brasília era a Academia Tabosa. A Academia Tabosa sempre foi de portas abertas e lá eu conheci a maioria dos capoeiristas daquela época, Pombo de Ouro, o Tonhão, o Melquíades, que eram grandes capoeiristas da época, Melquíades, eu conheci o mestre Sansão, né? O mestre Chibata, que já era dessa época, né? O mestre Valdemar Santana, que tinha um trabalho ali perto Tudo antes de 74. entre 74 e a época que eu fui para o Ceará, em 79. Isso aí eu já convivi dentro disso. O mestre Barto, que já dava aula aqui no Guará, eu visitava a academia dele, né? O mestre Risadinha era contramestre da Academia Tabosa, mas já tinha trabalho lá ele começou um trabalho no Clube da Imprensa. Ele começou um trabalho no Clube da Imprensa. E eu sempre me empolguei com isso e comecei a registrar muita coisa. Eu escrevia muita coisa para jornal na época, né? Nós fizemos, por exemplo, tinha campeonato e tal, e a gente tinha, para se organizar para participar de um campeonato, a gente tinha que fazer, eu me lembro que eu protestei muito, que nós tivemos que fazer uma feijoada para arrecadar dinheiro para pagar a ida dos capoeiristas pro campeonato em São Paulo. Eu achei aquilo um absurdo, e eu novo, começando capoeira, todo empolgado, escrevi matéria para o jornal, para o Correio Brasiliense, Diário de Brasília, na época existia o Diário de Brasília, o Jornal de Brasília. Então eu escrevi diversos textos nessa época para esse movimento, e participei também dessas seleções, desse material. Dentro da Academia Tabosa tinha competições internas dentro da academia, que eu também participei, né? E a comunidade de capoeira de Brasília ainda era meio separado, o plano piloto das satélites. E nessa época eu comecei a transitar em Brasília. Eu comecei a ir, por exemplo, eu comecei a fazer contato com o pessoal do Grupo União, que ficava lá em Sobradinho. Eu ia lá quando eles tinham um espaço dentro, junto com o Bumba Meu Boi. Eu ia para dentro do Bumba Meu Boi, tinha rodas extraordinárias lá no sábado. Isso nos anos 70 ainda? Nos anos 70, né? O senhor lembra de nomes, né? Lembro, claro, mestre Umói, mestre Jeová, que hoje está aí em Portugal, né? O mestre Alcides, o mestre Mariô, né? Estava nesse contexto. Mariô já jogava muita capoeira, né? E muitos outros capoeiristas que tinham naquele contexto ali. Mas isso em Sobradinho, né? Pro lado de Itaguatinga, a gente já tinha um movimento iniciado pelo mestre Barto, que já tinha alunos dele dando aula por lá. Então a capoeira de Brasília, nessa época, já tinha uma movimentação razoável. Mas aqui em Brasília, principalmente do plano piloto, eu me lembro de 3 centros de treino. Aliás, 4 com o do mestre Chibata. O mestre Chibata começou no clube de previdenciário. E tinha o mestre Valdemar Santana ali perto da rodoviária, né? Naquele conjunto Venâncio ali, Venâncio 1, não sei, acho que era Venâncio 6. E no Guará, o mestre Barto. Lá em Sobradinho, o mestre Umói com o Grupo União, que a gente já convivia nessa época. Aqui no plano piloto, além do mestre Tabosa, tinha o mestre Adilson, que ficava no Elefante Branco, né? O mestre Adilson dava aula lá no Elefante Branco. E a convivência era em torno disso. Qualquer capoeirista de fora que chegava em Brasília sabia da Academia Tabosa. Inclusive, na época aconteceu... na década de 90, eu fui para
pela primeira vez na Europa e ainda era muito raro encontrar um CD gravado naquela época de capoeira. Aí foi um dos primeiros CDs que eu vi, foi gravado pelo mestre Barrão no Canadá. E o outro foi o mestre, eu vou me lembrar dele, um mestre que gravou lá em Boston, nos Estados Unidos, um disco, né? E nesse disco ele falava da capoeira de diversos estados e em Brasília ele mencionou Tabosa, mestre Tabosa. Aí eu perguntei pro mestre Tabosa, você conhece esse rapaz aqui? Ele não conheço. Ou seja, ele era mais conhecido do que ele tinha ideia. E outra coisa importante que aconteceu nessa época também foi a convivência entre Brasília e o Rio de Janeiro. Brasília não era os capoeiristas de Brasília não iam ao Rio de Janeiro para beber da fonte, iam levar também, né? Então era uma integração fantástica que existia. Mestre Tabosa, mestre Adilson, o mestre Cláudio Donadinho, o mestre Fritz, né, que eram os grandes nomes da época, eles andavam no Rio de Janeiro constantemente. Sim. Essa história, esse diálogo entre Brasília e Rio de Janeiro, enquanto a Bahia centralizada ali ainda em Mestre Bimba e Mestre Pastinha, alguns outros nomes por ali, é uma história muito interessante, né? Na verdade, e a gente poderia até conversar muito sobre isso, mestre. Não, nós começamos uma outra história da capoeira, para ser sincero, né? Para falar a verdade. Por quê? Porque como nem o Rio de Janeiro, nem Brasília tinha um vínculo de dependência com a capoeira regional, ninguém era ligado à Academia do Mestre Bimba, eles tiveram, por exemplo, para criar o Grupo Senzala, né? Através do mestre Peixinho e todos os outros mestres que passaram por ali. E do lado de Brasília, a mesma forma. Mestre Tabosa, mestre o Cláudio Danadinho, o Fritz e Adilson e tudo. Esses mestres, eles tinham independência. E aí, com isso, eles conseguiram criar um estilo de capoeira próprio, né? Que subiu mais o ritmo, se tornou mais objetivo, criou uma uniformização própria. Por exemplo, aqui em Brasília surgiu inclusive o comprimento da capoeira, no salve. Isso foi criado pelo mestre Tabosa. A ideia de botar na academia, por exemplo, uma foto do mestre Bimba foi uma iniciativa pioneira do mestre Tabosa, né? Em homenagem, aquilo não era um vínculo, era uma homenagem, um respeito àquele ancestral vivo, uma pessoa que era o maior símbolo da capoeira, desde aquela época já era, né? Então, isso tudo Brasília fez. Brasília fez turmas mistas, de mulheres e homens treinando na mesma sala, né? Que também era uma inovação. E por isso até as mestras, né, os saberes... Sim, olha, e as mestras estão vindo, agora já são, elas se beneficiaram de algum modo por Brasília ser pioneira nesse terreno da turma mista de capoeira, né? Homem e mulher junto treinando. Mas agora eu queria voltar um pouquinho na sua história aí, na sua ida para o Ceará. Aí certo. Você estava ali no final dos anos 70, é porque a gente vai construir. 70, né? Foi 78 que eu fui, 78 para 79. Aí entra nessas ações aí até institucionalizar. Sim, lá no Ceará eu levei o sistema de graduação pela primeira vez. O primeiro sistema de graduação do estado de Ceará foi o sistema da Academia Tabosa. Aliás, hoje nós estamos mapeando o alcance desse sistema de graduação da Academia Tabosa. Já tem mais de 50 grupos que adotaram e adotam esse sistema de graduação, criada pelo mestre Tabosa ali pelos idos do início dos anos 70. E eu levei esse sistema para o Ceará e esse se tornou o sistema oficial, inclusive, de lá. Tem outros hoje, porque lógico que quando o pessoal começou a conviver em outros grupos, eles levaram outras influências. Mas o sistema de graduação basilar do Ceará ainda é o sistema levado naquela época por mim. Tanto é que lá tem uma associação cearense de capoeira que é feita pelos mestres e tal, e ela adota como padrão o sistema de graduação da Academia Tabosa. E isso tudo foi acontecendo lá. Eu levei técnica, levei as técnicas de treinamento, levei rituais que o pessoal não tinha, né? Ritual de roda, inclusive, a ideia de conviver numa roda aberta, a ideia de criar uma relação com representação da capoeira dentro da federação, o diálogo com a imprensa, eu fiz isso também no Ceará pela primeira vez. Então eu tive a oportunidade de fazer um trabalho pioneiro no Ceará em muitas coisas. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Então foi para mim um crescimento muito grande. E dali eu continuei o meu trabalho, voltei para Brasília em 1982. E em 82 eu comecei aqui em Brasília, voltei para o Clube de Vizinhança Norte. Naquela
calma aí, mestre. Sim. Lá o senhor deixou alunos? Deixei. Lá eu deixei, formei muita gente. Tem núcleo já formado? Já, tanto que até hoje eu tenho alunos ainda com a minha bandeira e tem N outros grupos. Para você ter uma ideia, eu formei corda vermelha, eu formei cerca de 30 capoeiristas corda vermelha. Só lá no Ceará tem pelo menos 10 deles, né, formados por mim. E deles, quase todos eles desenvolveram trabalhos e formaram pessoas também, né? Então formaram... hoje eu tenho na minha árvore, assim, formada a partir do meu trabalho, da minha relação com o Tabosa, e alunos a partir de mim, tem já cerca de 100 cordas vermelhas. É uma árvore razoável, né? Então, essas pessoas estão em franca atividade. O que eu acho interessante é porque é o seguinte, a capoeira é muito contagiosa. Muita gente entra e faz capoeira, né, de uma forma superficial. Eu consegui, graças a Deus, atrair gente que se envolveu de verdade com a capoeira, mergulhou na capoeira. Aqui está o meu primeiro aluno de Brasília, está aqui comigo, mestre Mafu. Desde 1986, quando eu comecei a dar aula em Brasília, ele está comigo, né? Então, são 30 e tantos anos já, fazendo capoeira, colado comigo, e eu tenho diversas outras pessoas desse jeito. Então, parece que essa poderia ser, talvez, uma maneira de definir um capoeirista, né? A questão de quantas pessoas você atrai, mas não só para dar aula durante um tempo. Por exemplo, projeto é uma coisa traiçoeira. Você dá aula para 500 pessoas, depois de 5 anos, 10 anos, não sobrou ninguém do projeto, né? Eu mesmo nunca gostei de projeto por causa disso. Mas onde eu dei aula, de algum modo eu arrebanhei pessoas, né? Para tá se tornando capoeirista, para abraçar a capoeira, para vestir a camisa, para se tornar capoeirista. E o detalhe muito importante, do qual eu me orgulho muito, nunca eu tive que romper com ninguém. Por mais que a pessoa desenvolveu o seu próprio trabalho, isso é um aprendizado que eu tive com o meu mestre. Que eu próprio, quando eu fui para o Ceará, eu já criei a minha bandeira lá. E o meu mestre nunca entendeu isso como uma trairagem, como uma ruptura, entendeu? Como uma traição. Ele entendeu que aquilo era o meu crescimento. E é isso que eu passei a fazer. Então, por isso, eu tenho hoje mais ou menos, sei lá, quase 40 grupos que saíram do meu trabalho e que foram formados a partir de pessoas que treinaram comigo e que mantêm, de algum modo, essa ligação comigo. Graças a Deus, uma ligação amistosa. Hoje, por exemplo, eu liguei para um aluno meu que está lá em Manaus, um ex-aluno que não está mais vinculado a mim, mas que está doente, está com problema. O meu papel é de ser solidário com ele nesse momento. E eu acho que essa construção da solidariedade através da capoeira é talvez a minha mais importante bandeira desde que eu comecei capoeira há quase 50 anos, né? Esse aprendizado eu tirei aqui de Brasília, tirei do meu mestre Tabosa, tirei de uma pessoa que é pioneira, entendeu? E uma pessoa que tem uma reverência muito grande com o próprio mestre. E, logicamente, quando você faz, por exemplo, você vai reproduzindo aquele exemplo que você viu e você próprio se torna exemplo, né? E eu venho fazendo isso desde então, né? Mestre Esquisito, Sim. Lembrando que quem está ligando o rádio agora está no Barracão, nessa gira, nesse xirê de todos os sábados, entre as 10 horas e o meio-dia, estamos no projeto Saberes dos Mestres na capital, dos mestres e das mestras na capital. Terceira edição do projeto com o apoio do IFAM, parceria do Barracão, da Cultura FM com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mestre Esquisito dando seu depoimento. Mestre, o senhor falou que foram 30 ou mais de 30 cordas vermelhas formadas pelo senhor. Até para fins de registro mesmo, gostaria que o senhor citou o mestre Mafu, gostaria que o senhor citasse... Eu não sei se eu vou lembrar todos os nomes, mas eu vou... que eu devia ter trazido uma lista, mas eu vou lembrar aqui, ó. Daqui de Brasília eu tenho o mestre Mafu, o mestre Bolão, mestre Duende, só daqui, né? Aí eu formei o Soldado, lá em Tocantins. Lá em Tocantins formei Soldado, Ganso, o Baiano, o Índio, mestre Índio, mestre Jean, inclusive, vem desde o Ceará, né? Desde o Ceará. Jean, Índio, eu devia ter anotado isso, eu até pensei isso hoje, mas eu falei, pô, isso é uma coisa que seria legal ter em registro, mas eu não me toquei de fazer esse registro. Então, lá de Fortaleza, Moreno, Zebrinha, Samurai, Orismildo, Pequeno,
recruta, né? De Tocantins ainda tem mais gente ainda, que agora de memória assim eu não me lembrei. Mas tambor. Uhum. Ah, pois é. Não, eu vou preferir esse registro escrito, porque eu não vou confiar na minha memória para lembrar 30 nomes assim de cara. Ainda mais que isso não é de agora, né? Isso é de muito tempo que eu venho fazendo esse trabalho. Lá de Tocantins também tem o Arrupiado, que está dando aula na Europa, né? Então, é por aí, é muita gente. Agora, pois é, isso aí vai ficar registrado também. Tá. Através do registro escrito, né? Legal. Do registro escrito, tá tudo certo. Uhum. Vitor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora da formação filosófica mesmo do seu trabalho, porque isso com certeza não é uma coisa que nasce pronta, mas é uma identidade que vai se criando e vai se fazendo, né, mestre? Claro. Com o passar do tempo. E é sobre isso que eu gostaria que o senhor falasse, porque o senhor falou aí dessa cronologia, né? Anos 70 em Brasília, o senhor vai para o Ceará, fica algum tempo ali, uma meia década mais ou menos. E volto. Volta para Brasília, deixa meus formados lá. E aí, em Brasília, o senhor tem um trabalho contínuo, na verdade. Sim. 1970. Nunca parei, graças a Deus. E aí, se o senhor falasse dessa formação aí, o senhor falou do mestre Tabosa, de que o senhor levou esses princípios lá para o Ceará e continuou trazendo. Isso. As coisas que o senhor vai... Não, então, a partir desses alicerces que eu tinha, né, dessa coisa, principalmente da questão democrática, do respeito à iniciativa, coisas desse tipo que eu trouxe do meu mestre Tabosa, eu também construí eu sempre fui uma pessoa ligada a uma estrutura organizada, né? Eu trabalhei no Banco Central, trabalhei na Caixa Econômica, trabalhei em jornal, trabalhei na Companhia Brasileira de Alimento, estruturas burocráticas administrativas. Dali eu absorvi algumas coisas muito interessantes, que são os preceitos sistêmicos de organização, né? Então eu criei dentro da minha organização, com a participação de todo mundo, instrumentos de gestão do grupo. Isso é uma coisa que eu acho que é bem inédita, porque a maioria dos grupos são muito informais, são muito no improviso. Eu tenho um sistema de graduação registrado com cerca de umas 15, 20 páginas, né, com todos os regulamentos que tem. Eu tenho um regimento interno padrão. Esse sistema de graduação, mestre, ele se difere do sistema original lá do mestre Tabosa? Se difere. Através do próprio mestre Tabosa, acabei me envolvendo com a Associação Brasileira de Capoeira nos idos de 90, no início da década de 90. Aí, naquela época, eu migrei para o sistema de graduação da Associação Brasileira de Professores de Capoeira. E de lá, eu tirei a base do meu sistema até a formação. Da formação, aí eu dividi o meu sistema em 3 etapas, três estágios. O primeiro estágio de iniciação, o segundo estágio de formação e o terceiro estágio de profissionalização. Então, o meu sistema de graduação é focado em produzir essas 3 etapas na vida do capoeira, respeitando, inclusive, o seu crescimento natural. Além do sistema de graduação que é registrado, que tem regras próprias e tal, e que vem sendo evoluindo a cada momento, eu tenho um código de ética, né? Tem um código de ética criado dentro do grupo. Esse código de ética, originalmente, eu escrevi para a Associação Brasileira de Professores de Capoeira, depois eu adaptei para o meu trabalho. E também fiz um sistema de como usar esse sistema de graduação. Eu fiz o sistema de graduação, fiz o regimento interno do Conselho de Ética, tá? Então eu fiz todo esse trabalho com o grupo. Tem um manual de fundamento, que a gente também vem adquirindo os fundamentos, jogando dentro de uma estrutura organizada. E eu faço a cada 2 anos uma reunião que é dos alunos, aonde a gente é um fórum de discussão interna do grupo. Como que vai se organizar? Se tiver problema, o Conselho de Ética se reúne para poder discutir se tiver algum desvio ético dentro do grupo, e a gente conseguiu criar uma estrutura bastante normatizada dentro do grupo, né? Tem um grupo de mestres trabalhando em torno disso. Eu agora, inclusive, me afastei um pouco para deixar o pessoal criar em cima do que existe, né, sem a minha influência. E eles estão continuando trabalhando. E eu sou hoje
um presidente benemérito do grupo. Eu estou afastado da estrutura administrativa para poder eu trabalhar, inclusive produzindo para a capoeira. Eu estou produzindo livros. Pois é, exatamente sobre isso que eu ia perguntar para você agora. São 10h46 agora, a gente tem mais 4 minutinhos. Então, deixa eu registrar um pouco sobre isso. Então, desde 94 que eu fiz o primeiro livro, que eu estava buscando compreender a questão filosófica dentro da capoeira. Então eu escrevi um livro que chama Capoeira, o Caminho do Berimbau. Por que o caminho do berimbau? Porque quando você fala em judô, karatê-do, taekwondo, esse do significa caminho. E eu me perguntava qual era o caminho da capoeira. Qual é o caminho do capoeirista? Então eu escrevi um livro que chama Capoeira, o Caminho do Berimbau. Então, o berimbau passa a ser o símbolo... Você tem, né? Então, esse berimbau passa a ser o símbolo básico da capoeira. Ouvir o berimbau, atender o berimbau, dominar o berimbau, respeitar o berimbau, conservar o berimbau, preservar essa identidade que o berimbau representa para todos nós, a musicalidade como identidade, como ancestralidade, como proposta, como resistência. E isso foi o meu primeiro trabalho. Depois, mais à frente, eu fiquei meio revoltado com a questão do desprezo das editoras por qualquer produção. Passei muito tempo sem produzir, agora, alguns anos atrás, eu voltei a produzir. Eu estou produzindo um blog, que eu tenho um blog que chama www.filosofianacapoeira.blogspot.com. Lá eu tenho mais ou menos uns 20, 30 textos publicados, sobre temas diversos da capoeira. Aí eu publiquei mais 2 livros recentemente e publiquei também um canal no YouTube, do qual eu tenho hoje cerca de 20 vídeos também, todos eles fazendo reflexão sobre a capoeira. Muito importante, que é uma das grandes procuras que eu tenho enquanto capoeirista. É conseguir fazer com que a minha perspectiva de compreensão da capoeira não seja amarrada pela minha compreensão de um trabalho interno do meu grupo. Isso foi a minha missão a vida inteira. Uma coisa é eu pensar na capoeira, outra coisa é eu pensar no meu grupo, na minha escola e tal, e isso se tornou uma forma da minha ética básica, eu fazer essa distinção. Hoje eu quero trabalhar para a capoeira e eu sei fazer a distinção entre estar trabalhando para a capoeira e estar trabalhando para o meu aluno, para o meu assunto, para meus projetos, entendeu? Essa separação, ela é orgânica para mim. E ela é ética. Eu não posso falar da capoeira baseado apenas no meu mundo dentro do meu grupo. Né? Inventou arma de fogo, não carregado, jogue mata o nascer do dia. Mas eu tenho uma lembrança, eu sou aqui nessa herança, deixa dar pro rei cumprir. E se alguém foi tão cruel, de inventar a escravidão, inventou minha vontade, inventar a liberdade, camaradinha. Viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! Viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! Viva meu pequeno! Viva meu pequeno, camarada! Vamos embora! Vamos embora, camarada! Pela barra fora! Camarada, a volta ao mundo.
favor, ninguém responder. Ave Maria. Olha o povo ganhando uma campainha. Olha o povo que quebrou até a baqueta. Porra, deu uma baqueta. Foi a pandemia. A pandemia. Tanto tempo sem tocar um minimal. Quebrou no final. Muita hein? energia, né? Valeu, mestrado. Valeu, meu irmão. E foi no final, foi na última. Não, sei lá. Tá.